Olá, alunos da quarta etapa. Estamos aqui para mais uma videoaula de português. Eu sou o professor Silas. E hoje nós falaremos sobre as variedades linguísticas. O que são as variedades linguísticas? Elas são as diferenças que uma mesma língua vai apresentar quando ela é utilizada de acordo com alguns fatores. Que fatores seriam esses? Os fatores sociais, as condições culturais, as condições regionais e as condições históricas. Então, nós temos basicamente 4 tipos de variedades linguísticas, ou de variações linguísticas. Nós temos a variação geográfica, a variação situacional, a variação sociocultural e a variação histórica. Falaremos agora sobre cada uma delas. A variação histórica. Como a língua portuguesa é uma das línguas mais dinâmicas que existe na atualidade, é comum ao longo do tempo que ela sofra algumas modificações. Então, algumas palavras elas vão ser incorporadas no nosso idioma ou algumas palavras elas vão perder na parte escrita algumas letras. E essas mudanças, essas adaptações, elas ocorrem com o passar do tempo. Então, na variação histórica, nós vamos perceber a mudança na ortografia da palavra. Se nós levarmos em consideração que, por exemplo, a palavra farmácia, há 2, 3 séculos atrás, ou até menos, ela era escrita com PH no início. Se nós pegarmos a palavra você, por exemplo, a palavra hoje nós escrevemos você, mas logo no início era vossa mercê. Então, vejamos alguns exemplos de variação histórica. Observe a tirinha. Evolução da língua, 1940. Vossa mercê me permite um galanteio? És bela tal qual uma petúnia. Sois muito abusado. Posso te falar uma coisa? Acho você linda. 1980. Para, meu irmão, tá olhando? 2010. Se liga, mina, tu é a piriguete mais cachorra da balada. Demorou, vamos sapecar geral. Então, observe a utilização das palavras em 3 contextos temporais diferentes, 1940, 1980, 2010. Veja que em 1940, a forma vossa mercê ainda era utilizada. Em 1980, observe aí a forma como são utilizadas as palavras. Posso te falar uma coisa? Acho você linda. Então, muito próximo do nosso idioma. Observe a palavra vossa mercê e a evolução histórica dela. Vossa mercê, vossa mercê, vós mercê, vancê, você. E hoje, com o advento das redes sociais, da informática, nós colocamos lá a abreviação de você, só o V e o C. Então, observe que a evolução, a palavra você, ela passou por esse processo de variação histórica. No cartaz ao lado, a gente viu assim: é proibido colocar cartazes e anúncios em todo o edifício desta ordem. Observe a palavra proibido. Nessa época era escrita com a letra H. A palavra colocar com 2 L's. A palavra anúncio com 2 N's. Ou seja, a palavra proibido, colocar e anúncio passaram por esse processo de adaptação à ortografia, ou seja, a mudança que há. Então, a variação histórica ela vai tratar de uma mudança na ortografia da palavra. Variação geográfica. A variação geográfica ela é aquela variedade linguística em que ela vai tratar das diferentes formas da pronúncia da palavra. O Brasil ele é um país territorialmente muito extenso e o falar de português na região norte é totalmente diferente da região sul. Existem palavras que só são faladas na região norte, ou somente na região sul, ou somente na região nordeste. Então, cada região ela vai ter falares, todas falam português, porém, há essa variação do português. Então, dentro de uma comunidade ampla, como é a população brasileira, nós vamos perceber que o falar do gaúcho é diferente do falar do nordestino. O gaúcho ele vai usar expressões como tchê, bah, guri. Aqui na nossa região, nós temos expressões que são típicas da nossa região. Então, a variação geográfica ela vai trabalhar com as variações que vão ocorrer num determinado local.
né, num determinado local, numa determinada região. Daí o nome variação regional ou variação geográfica. Observe que a língua portuguesa, hoje nós temos diversos países que têm como idioma oficial a língua portuguesa. Se você pegar o português de Portugal e fazer uma comparação das palavras do português europeu de Portugal e o português brasileiro, nós vamos perceber que há diferenças. Nós utilizamos a expressão, a palavra sorvete, enquanto eles utilizam gelado para representar o mesmo objeto. Nós utilizamos a palavra bola, enquanto eles utilizam a palavra esférico. Nós utilizamos a palavra banheiro, enquanto eles usam salva-vida. Então, observe que nós vamos ter essas diferenças regionais. O objeto simbolizado é o mesmo, a coisa retratada é a mesma, porém a palavra para simbolizar, ela vai ter uma mudança. Observe aqui a palavra tangerina. Olha a tangerina, olha a bergamota, olha a mexerica. Então veja, 3 palavras diferentes em regiões diferentes para representar a mesma fruta. Tangerina é a mesma bergamota. Lá no sul do país ela é chamada de bergamota. Tangerina em boa parte do país, mexerica em outras. Em algumas regiões é chamado de pocã, em outras é de tanja. Então veja que a variação geográfica, ela vai apresentar uma palavra diferente para o mesmo objeto, dependendo da região do falante. Observe o pão francês, como ele é conhecido Brasil afora. Carequinha, na região norte. Aqui para a nossa região nós chamamos de pão francês. Pistole, na França. Carcaça ou cacete, em Portugal. No Rio de Janeiro, pão de sal. No Rio Grande do Sul, cacetinho. No Ceará, carioquinha. O pão aguado no interior do Nordeste. Então veja que dependendo da região em que esse pão é vendido, ele vai possuir nomes diferentes, mas para representar o mesmo objeto. E assim nós temos diversas palavras, né, que sofrem essa variação regional. Exemplos: o português do Brasil e o português de Portugal. Em Portugal eles chamam o celular de telemóvel, aqui nós chamamos de celular. Nós chamamos ônibus no Brasil, enquanto eles chamam autocarro. Nós chamamos o trem no Brasil, enquanto eles chamam comboio. Aqui no Brasil você entra numa fila, a fila do banco, a fila da merenda da escola, enquanto eles dão o nome para a fila de bicha. Lá é chamado de bicha. Bicha é a palavra, corresponde à palavra fila para ele. É a variação geográfica. Então, quanto mais distante uma região da outra, mais acentuadas são essas variações regionais. Mais um exemplo de variação regional. Um caso mineiro, Sábado passado, era 7 de setembro, estava eu na cozinha tomando um pico-mel e cozinhando um quilo de carne com massa de tomate para fazer uma macarronada com galinha assada. Quase caí de susto quando vi um barulho vindo dentro do forno, parecendo um tiro de guerra. Observe que o texto ele vai trabalhar uma variedade linguística do interior de Minas Gerais. Por isso, um caso mineiro, senhor. Ele quis dizer, sábado passado, era 7 de setembro, estava eu na cozinha tomando uma pinga com mel e cozinhando 1 quilo de carne com massa de tomate para fazer uma macarronada com galinha assada. Quase caí do susto quando vi um barulho vindo de dentro do forno, parecendo um tiro de guerra. Então veja, dependendo da região do país, nós vamos ter essas variações regionais. Isso é muito comum em línguas dinâmicas como a língua portuguesa. Observe o cartoon. A dor começa acima do mucumbu, vai subindo até o meio das pazes e responde aqui na titela. Observe as palavras mucumbu e titela. É muito comum no Nordeste a expressão titela para representar o peito. A titela da galinha é o peito da galinha. O mucumbu é a parte dos glúteos, ou bumbum, conforme nós falamos. Vamos falar agora sobre a variação sociocultural. Essa variação ela é extremamente ligada à variação estilística, ou seja, vão ser destacados os usos diferenciados por faixa etária, principalmente das crianças, dos jovens. Jovens utilizam gírias, não só jovens, mas principalmente essa faixa etária. Então, os jovens em busca de uma identidade, de seus grupos, suas tribos, eles vão acabar transformando o significado de alguns termos, de algumas palavras e criando uma sintaxe própria.
com significações diferentes. Então, as variações socioculturais, elas podem ocorrer de acordo com a faixa etária, com o sexo, né? A faixa etária é a idade. Um idoso não fala da mesma forma que uma criança. Nós também temos como variação sociocultural os jargões, né? Que é uma outra variação de determinados grupos de profissionais. Então, se você pegar, por exemplo, a forma de falar de advogados, de médicos, de mecânicos, de jogadores de futebol, dos professores, de policiais, cada uma dessas classes sociais aí, cada um desses grupos sociais, eles vão ter palavras típicas do vocabulário deles. Então, vamos a alguns exemplos. Jargão. De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. O médico está receitando, né, está diagnosticando o paciente. Meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Aí o médico responde, não se preocupe, é só um furúnculo. Ou seja, um furúnculo, um tumor. Para ele falar tumor, observe os jargões que ele utiliza de dentro da profissão dele, dentro da medicina. Intumescência, lesão inflamatória, necrose subcutânea. Então perceba que cada grupo social, ele vai possuir, cada profissão ele vai possuir termos, palavras que são típicas daquele grupo social. Se você pegar os militares eles têm expressões típicas dele, como milico, bisônio, torar na hora, que significa dormir enquanto está trabalhando, pernoitar, enfim, cada grupo social tem seus jargões, gírias. As gírias são palavras que entram e saem de moda constantemente. Então, de tempos em tempos, nós temos gírias novas. Ela teve sua origem na maneira de falar de grupos marginalizados. Mas hoje todos os grupos sociais, eles falam gírias, eles pronunciam gírias, inclusive algumas gírias já foram dicionarizadas. Então, hoje nós entendemos como gíria, né, como uma linguagem específica de alguns grupos sociais, especificamente dos jovens. Observe no exemplo, só, demorou, é nóis, rolê, ou rola, né? Rola ou dá um rolé. Então, nós temos diversas gírias que nós incorporamos no nosso idioma, né, que são variações socioculturais. O cartoon. Aí, professora, eu e os brother, tudo tipo assim, não estamos achando maneira as paradinhas do new português. Observe o aluno falando com o professor utilizando essa variedade sociocultural. Quando ele fala aí, brother, tipo assim, estamos achando, maneiro, paradinha, são expressões que simbolizam gírias. E eu sei que você, aluno, conhece bastante e faz uso de bastante gírias. Então, veja só, a faixa etária, a variação social de acordo com a faixa etária. Observe a conversa entre um senhor e um adolescente. A Verinha é uma gata. Aí o senhor, de que raça? Eu mandei ver e foram, demorou. E que a condução atrasou? Tô bolado. O quê? Levou uma bolada? Pô, vô, tu não saca nada. Hoje em dia eu não saco nada mesmo, mas quando eu era jovem eu sacava muito bem no vôlei e no tênis também. Observe que as gírias utilizadas pelo adolescente não são compreendidas pelo avô, que utiliza uma variedade social diferente da do neto dele. Então aí nós temos a gíria como variação social e também temos a questão da faixa etária. Observe, nós temos aí um adolescente e um idoso, né? Essa diferença entre idade e sexo, ela leva as pessoas a se comunicarem de forma diferente, né? Que é a variação sociocultural. Observe na imagem, né? E a palavra retrete. Então, algumas pessoas ainda conservam essas palavras que envelheceram, mas que fazem parte da língua portuguesa. Retrete é um banheiro. O meu avô, por exemplo, ele costuma utilizar essa palavra. Eu vou no retrete. Eu vou ao retrete.
Perdão. Enquanto hoje essa palavra ela deu uma envelhecida, poucas pessoas utilizam. Quando você as vê utilizando, são pessoas de faixa etária, né, que já têm acima de 50 anos. Então, retrete hoje nós chamamos de vaso sanitário. Então, essa foi a nossa terceira aula de língua portuguesa, parte 1. Eu espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês. E até a próxima aula.